A paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero convidar você para neste vídeo nós meditarmos na palavra do Senhor, que é santa, sagrada, bendita, penetrante, e ela nos faz crescer na presença do Senhor. Eu lendo a palavra do Senhor aqui no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, da qual escreveu Mateus. E nós, olhando aqui, eu li um versículo, eu achei tão interessante, e eu peguei para mim esse versículo, e eu quero compartilhar com você nesta noite, neste momento tão abençoado, né? O versículo é do capítulo 5, que é o versículo 8, onde está escrito assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha só, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Convido você para meditar um pouquinho nesse versículo. Versículo 8, né, do capítulo 5. Eu tirei aqui uma palavra-chave nesse versículo, que é a palavra pureza, né? Porque ela fala de limpo, coração puro. E aí eu comecei a ler e comecei a lembrar de um vídeo que eu estava assistindo um outro dia, e o vídeo conta que a avó estava conversando com o seu netinho, e o seu netinho brincando por ali, enfim. E esse netinho estava com um lápis na mão e a vovó fazendo crochê, enfim. E ali estavam aqueles dois, e a vovó começou a olhar para o netinho e falar para ele: olha, nós precisamos ser como um lápis. E o netinho ouvindo a vovó, e a vovó começou a explicar por que nós temos que ser comparado como um lápis. E ela começou dizendo assim: olha, primeira coisa, nós precisamos entender que o lápis não faz nada sozinho. O lápis nunca faz nada só. Ele precisa de alguém para que ele seja útil. Primeira coisa. E quando então nós olhamos para Mateus, o capítulo 6 e o versículo 10, está dizendo que Jesus, né, na oração, ensinando para as pessoas, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus falando, ensinando as pessoas como orar, como falar com Deus, né? E ele dizia: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, nós aqui sendo instrumentos, né? E assim é o lápis. O lápis, se você colocar ele num lugar, ele fica e não constrói nada. Mas de repente, se existir alguém para assumir, para pegar e direcionar ele, ele consegue escrever, ele consegue produzir textos, palavras bonitas, e enfim, porque alguém está direcionando. Assim somos nós. Quando nós acharmos que nós conseguimos fazer tudo sozinho, nós somos ninguém, né? Então assim, nós não somos limpos de coração. Nós só somos limpos de coração, ou seja, possuímos a pureza de Deus, quando nós permitimos que Deus nos direcione a fazer as coisas. Aí a vovozinha olhou para o netinho e disse: olha, existe mais 4 situações que nós temos que se comparar com o lápis. E a segunda é a seguinte: o lápis precisa ser apontado, né? E por ele ser apontado, ou seja, ele precisa ser tirado às arestas. Nós temos que ser como lápis. Nós precisamos estar nos capacitando. E alguém precisa nos instruir. Alguém precisa estar nos apontando, nos preparando. E quem nos prepara, na verdade, nos termos sagrados, é a palavra do Senhor. É a leitura da palavra do Senhor, né? E a vovozinha dizendo: olha,
nós passaremos por adversidades. Nós passamos por adversidades. Nós passamos por apontamentos. Nós somos cortados. Tem hora que nós temos que nos redimir. Tem hora que nós devemos deixar que Deus nos prepare para que nós possamos produzir. Nós precisamos que alguém crie ponta, né? Ou seja, produza, arrume, fabrique em nós partes interessantes, ou seja, ferramenta. Nós precisamos ser ferramenta para produzir. Mas assim como o vaso, né, do oleiro lá, que Jeremias vê, né? O Senhor diz para ele, desce até tal lugar, até uma olaria, você vai ali ver. E ele desceu e viu. Ali estava um homem fazendo um vaso sobre rodas, né? E ali, de repente, aquele vaso quebrou, né? E aquele oleiro pegou aquele mesmo material e constituiu um novo vaso. E isso é uma mensagem para nós. Nós não podemos entender que nós temos que ser constituído com outro material. É o mesmo material, né? Basta que nós se entregamos nas mãos do Senhor, que este mesmo barro, ou seja, esse mesmo lápis, está sendo apontado e sendo usado para o bem da obra do Senhor. Aí está a pureza, aí está a limpeza de coração, porque ele ou este verá a glória de Deus, né? A terceira característica que a senhora, a vovozinha, falou para o netinho é que o lápis comete erro, né? De vez em quando é necessário que se usa a borracha, né? Para que se apague alguma coisa que o lápis construiu. E assim somos nós. Lá em 1 João, no capítulo 1 e o versículo 9, está dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para conosco, né? Para perdoar e nos purificar de toda a justiça. Ou seja, nós somos capazes de sermos perdoados. Ou seja, através do sangue de Cristo, nós podemos ser perdoados. Ou seja, aquilo que nós fizemos de errado pode ser apagado, né? Assim é o lápis. O lápis, você pode escrever uma folha toda, mas se você quiser apagar aquilo que foi escrito, você pega uma borracha e você pode passar sobre as letras, aquilo que o lápis construiu, que vai se desaparecer. E nós também somos assim. Um dia, quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos a remissão dos nossos pecados através do sangue do Cordeiro, aí nós estamos aí então apagando, permitindo que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, está apagando os nossos pecados, apagando os nossos erros. Aí não há mais, conforme diz aí o versículo comentado, 1 João 1:9, ou seja, aí nós estamos sendo justos ou seja, Deus justo para conosco, para que nós venhamos ser purificados de toda justiça, porque foi apagado os nossos pecados, né? E aquela avó continuou dizendo para o filho, ou para o netinho, a quarta característica do lápis é a qualidade do que está dentro dele. Ou seja, dentro do lápis, meu netinho, existe o grafite. Se for só a madeira, o lápis não consegue escrever, ou seja, ele não produz. É necessário que dentro do lápis tenha o grafite. O que faz o lápis escrever é a parte interior. É o que está dentro dele. Só a madeira não consegue produzir nada. E nós somos assim. Não é verdade? Provérbios, no capítulo 4, verso 9, né? Está dizendo: bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus, né? Porque estes verão a Deus, que é o mesmo que está escrito em Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração. Ou seja, o seu interior é produtivo, né? O seu grafite é de boa qualidade. Não é verdade? Quando você é direcionado no papel certo, na linha certa, na forma correta, na mão certa, ou seja, nas mãos de Deus, você vai produzir um bom texto. O seu grafite é de qualidade. Você já escreveu com lápis ruim? Você já escreveu com lápis com grafite
ressecado, eu já escrevi com esse tipo de lápis. E esse grafite rasga a folha. Esse tipo de grafite, ele estraga o ambiente, ele não consegue produzir uma boa caligrafia, mesmo que o escritor tenha um pulso firme, tenha ali a dedicação de escrever uma boa caligrafia. Se o grafite for ruim, de vez em quando você estraga um pedaço da folha, ou seja, grafite ruim, coração ruim, produzindo mal aquilo que é para ser produzido. Por isso que a senhora, a vovozinha, estava dizendo para o netinho que é bom que o grafite seja perfeito, né? Ou seja, o seu coração precisa ser perfeito, né? Ou seja, perdoado, o seu coração precisa ser limpo para que você tenha a pureza, né? Para que o que você vai fazer seja bem feito, né? Tudo que você fala, mesmo que você erra, mas você pede perdão, você consegue passar por cima dos obstáculos com o seu coração puro, com a pureza que existe no seu coração. Ou seja, comparando-se o lápis, um grafite de boa qualidade. Só madeira, a parte de fora não existe produção, não é isso? E aí a quinta comparação que aquela senhora, aquela vó, fazendo crochê e olhando para o netinho, conversando com o netinho com um lápis na mão, ela disse: olha, meu neto, a quinta característica é o lápis sempre deixa uma marca. Você pode ver que aonde você passa o lápis, ali está uma marca. E nós vimos em Gálatas, né, onde o apóstolo Paulo escreve no capítulo 6, o versículo 7, né, que está escrito assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, se você está produzindo, se você está nas mãos do Senhor, você vai deixar uma marca. Você deixa um produto. Né? Conversando com um amigo hoje, né? Mora lá em Porto Velho, e eu aqui falando com ele, e ele falando, né, daquilo que ele sente que Deus está fazendo através do ministério que Deus tem confiado a nós, né? E eu ouvindo o áudio dele, e eu realmente, meu coração confirmando aquilo, né? Ou seja, ele dizendo que os vídeos que nós viemos produzir, e estamos produzindo, vem surtindo efeito, né? E eu entendo que ele também está sendo edificado com esses vídeos. E você, meu amigo, que está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que você chegou até esse momento, você pode ter certeza que este vídeo está edificando a sua vida também. E que você, meu amigo, que mora em Porto Velho, meu amigo aqui de Alto Alegre há muitos anos, morou aqui há muito tempo, pode ter certeza que você já está sendo, comparando-se a esse texto e ao que nós estamos falando, você está sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Assim como aquela senhorinha estava explicando para o netinho, a palavra do Senhor está entrando agora aos corações que estão ouvindo esse vídeo e está entendendo que esse lápis, né, está deixando marca. Ou seja, essa dedicação que você está tendo de assistir esse vídeo até esse momento realmente está fazendo a diferença na sua vida, porque você está entendendo que o Senhor está te produzindo, fazendo com que você tenha pureza, você tenha qualidade, né? A qualidade de não fazer nada sozinho, a qualidade de ser apontado por Deus, né? Uma qualidade de poder ser apagado os seus pecados, ou seja, como assim apaga-se a letra que o lápis produz, você também recebeu essa borracha apagando os seus pecados para você estar sentindo a graça do Senhor. São características do lápis. Aí vem depois aquela outra falando assim, que é necessário que o que está dentro de nós seja santo, né? Agradável, coração puro, né? Olha, conforme diz aqui Mateus 5:8, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a glória, né? Então é isso, né? Ou seja, uma comparação muito simples, mas para nós entender 5 características de um lápis. O lápis sempre deixa também uma marca. Eu posso garantir para você que o sangue de Cristo é uma marca na sua vida, né? Porque Jesus, né, com o seu ministério terreno, foi batizado,
sofreu, né? Sofreu amargamente, foi para a cruz do Calvário, morreu, morte de cruz, se fazendo, né, por nós, morrendo por nós, derramando o seu sangue, para que nós viéssemos ter esta marca, a marca do sangue de Cristo, para o perdão dos nossos pecados, né? Que Deus possa continuar te abençoando, né? E que essa palavra possa alcançar guarida ao seu coração. Provérbios 30 e o verso 5 ainda fala: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, né? Então confie no Senhor, que nós vamos ter essas características, né? Nós, através do sangue de Cristo, nós possamos ter pureza de coração e possamos ser limpos, e assim nós com certeza vamos ver ao nosso Deus numa vida futura. Que Deus abençoe a todos e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?